Olá, pessoal. A Bia tá aqui. Oi, Tati. Tudo jóia? Já tá gravando já e vou começar. Eu trouxe algumas perguntas. Eu esqueci de colocar para o pessoal já ir entrando. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa. Pois não. Vamos lá. Bem, Mamãe e papai. Mamãe e papai, ó. Calma, não é a mamãe e o papai. bem-vinda, Esther. Vou pedir para vocês Obrigada. Vou pedir para vocês ficarem só no mudo. Eu trouxe já algumas perguntas que o pessoal me fez hoje durante o dia. E eu vou deixar porque o pessoal vai entrar. Eu coloquei ele para pedir autorização, aí eu vou ter que ficar autorizando todo mundo. Mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma alteração aqui. Bom, então só para vocês, para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Eu sou Tatiane De Fácil, trabalho como consultora de carreira internacional e também como recrutadora aqui em Toronto, estou no Canadá já há 5 anos. E eu decidi fazer esse encontro aqui com vocês para vocês tirarem as dúvidas, né? Que eu sei que são muitas dúvidas. Então, é importante vocês sanarem as dúvidas. Então, a gente vai ter esse canal hoje para conversar. E aí, depois eu vou querer que vocês tragam as dúvidas de vocês para a gente bater esse papo, né? Então, a gente vai estar começando. Então, para quem que é a feira? Então, vamos lá, vamos esclarecer essa informação que eu acho que é importante. Rosângela está aqui, minha cliente, bem-vinda. Então, para quem que é a feira? Para que eu estou... Para vocês entenderem um pouquinho. Então, são 2 feiras que estão acontecendo nesse momento, tá, pessoal? Tem a feira que está acontecendo lá no Brasil, que eles vão estar indo recrutar diretamente do Brasil, e tem a feira online, tá? Então, são 2 feiras que a gente está falando aí para vocês entenderem. Muitas pessoas ficaram com essa dúvida lá no grupo hoje, então eu trouxe aqui o link, que eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês, para não haver dúvidas, tá? Por que que isso é importante? A gente não sabe por trás do sistema, de acordo com a resposta de vocês, qual que está sendo o sistema no sentido de o que eles estão levando em consideração, né? Porque algumas pessoas estão falando, Tati, eu respondi isso e para mim não apareceu, eu respondi isso, para mim não apareceu. Então o pessoal ficou bem confuso, então por isso que eu quis esclarecer hoje para vocês através desse encontro aqui que a gente está fazendo. Que vai ficar gravado, o pessoal depois pode assistir. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem o que eu estou falando, tá? Só um instante. Então, existem 2 feiras. Esse foi o primeiro desafio aí que o pessoal comentou comigo de manhã. Espera só um pouquinho. Bom, quem já me conhece já sabe que eu apanho aqui no Zoom. Então, vamos lá. Quando vocês entrarem naquele link que eu postei, então aparece 2 opções, tá? A feira virtual, online, e a feira de outubro no Brasil, tá? Então, são essas 2 opções. O que o pessoal está sentindo aí? Qual que é a diferença, Tati, né? Que o pessoal estava me perguntando. A diferença é que, se você for selecionado para a Missão do Brasil, eles vão estar fazendo o encontro no Brasil. Você precisa estar no Brasil. Essa é a diferença. Se você está aqui no Canadá ou em outros países, vocês podem optar por essa online. Tá? Então, essa é a questão. Então, para quem que é a feira? Se você está no Brasil ou se você está aqui no Canadá. Muitas das pessoas estão me perguntando, Tati, eu estou no Canadá, ou
qual que é a vantagem de eu fazer? A vantagem de você ser selecionado para a feira, gente, para quem está pensando em imigração, faz total sentido, como um plano opcional aí. Mesmo se você está fazendo um college, se você está fazendo qualquer outra coisa, eu estou indicando para os meus clientes participar da feira online, tá? Não a do Brasil. Então, seria essa a diferença. Agora, eu vou querer saber se vocês têm alguma dúvida com relação para quem que é a feira, para eu sanar as dúvidas de vocês. Me mandou alguma coisa? Então, a Beatriz colocou aqui, a feira no Brasil é presencial ou online? Então, eles estão falando que a feira ela vai ser presencial. Saiu 3 datas, desculpa, são 3 locais com 3 datas, tá? Tem um pessoal que se inscreveu na de setembro. Parece que tá diferente, tá, gente? Então, é isso que vocês precisam observar. Que tá com informações diferentes. Então, o que vocês precisam levar em consideração agora? A gente não sabe se vai mudar alguma coisa durante o processo. A gente não tem nenhuma informação específica. Que parece que só vai precisar comparecer presencial quem foram selecionados, tá? Então, essa é a informação que a gente tem. Quem mais tem perguntas? Tati, boa noite. Boa noite. Em relação a quem está no Brasil, por exemplo, né? Obrigatoriamente precisa escolher a Feira do Brasil ou pode escolher online? Então, o que eu tô falando pro pessoal que está no Brasil? Dá preferência para escolher a do Brasil. Só que o que você vai ter que ter em consideração? Quando você vai fazer a sua inscrição, você vai ter que ver quais são as vagas que estão disponíveis. No mês passado, para a missão do Brasil, estavam todos os NOCs disponíveis. Inclusive, tinha uma opção outros NOCs. Se o seu NOC não tiver lá disponível, eu sugiro você não aplicar. Aí tenta fazer a online. Ficou claro, Janádia? Me avisa se ficou claro. Deu para entender, pessoal? Perfeito. Bom, outra pergunta que eu recebi muito hoje, eu posso aplicar sem ter o inglês, sem ter feito o IELTS, sem ter a nota? Então, qual que é a minha resposta? Gente, se você ainda não tem o inglês, vamos supor que você não tem o inglês. E, Tati, meu inglês, não tem o inglês. Eu sugiro você focar no inglês. Por quê, gente? O currículo de vocês vai ficar no sistema por 6 meses. Se você não... E você vai ter que fazer essa entrevista, porque são 10 fases de inscrição aqui nas páginas. Se você não tiver com o seu inglês, você vai acabar queimando o seu cartucho, na minha opinião, como recrutadora. Então, eu estou falando para todo mundo que não tem o inglês, que não se desespere. Eu sei que vocês estão ansiosos, vocês querem vir para o Canadá, vocês estão com esse projeto. Então, foca no idioma. E a questão de que eles estão com os olhos para o Brasil, isso já é algo muito positivo. Eu tenho certeza que bateu muito recorde de inscrições, por isso que eles abriram novamente, porque, assim, nós somos uma mão de obra muito especializada. Só que sem o inglês, gente, sem os idiomas, porque em New Brunswick é bilíngue, inclusive o francês, é muito perrengue, tá? E quem me acompanha, quem sabe do meu trabalho, que eu tenho feito algumas entrevistas aí para o TD Bank, eu não consegui contratar alguns brasileiros nas últimas semanas por conta do idioma. Não é brincadeira, entendeu? Então, quando a gente
fica batendo na tecla do inglês, parece que a gente está querendo ser chato, né? Mas não dá, as pessoas vieram perguntar para mim, tá? Eu tô com o inglês intermediário, gente, é o inglês básico, tá? Vocês podem não entender isso, porque vocês não estão aqui, mas é o inglês básico. Então, eu tô sendo bem sincera com vocês, não queime o cartucho de vocês, use esse tempo para afiar o seu machado. Então, o que você vai fazer? Você vai focar no seu idioma. Porque se eles já estão pedindo que tenha o idioma, é bem possível que eles selecione quem já tem, inclusive, a nota. Ou que, pelo menos, vai estar previsto aí para estar fazendo a prova, pelo menos aí já marcou a prova, né? Porque tem essa opção de vocês colocarem lá na inscrição. Então, não é uma dica para vocês se sentirem desestimulados. Eu estou te falando de uma dica de uma pessoa que, sim, já fiz meu intercâmbio, né? Eu já morei nos Estados Unidos e eu cheguei com meu inglês intermediário, que eu demorei 3 meses para falar. Entendeu? Então, pensem com carinho. E eu falei com algumas pessoas hoje, no sentido de vocês terem essa autoanálise. Ah, Tati, meu inglês está assim. O que você acha? E eu falo assim, gente, então vamos lá autoanalisar. Você consegue fazer uma entrevista? Porque tá ali, a inscrição de vocês para participar, ela é gratuita. E o seu currículo vai ficar por 6 meses lá no sistema. Então, se o seu currículo vai ficar 6 meses no sistema e você vai passar por uma entrevista, você acha que o seu inglês é suficiente para você gravar sua entrevista? Essa é a pergunta que vocês terem que fazer. Não é uma questão de desencorajar. Tati, eu quero fazer porque eu quero saber se o meu inglês está bom. Eu quero, inclusive, ter essa experiência. Ótimo. Bora lá, tá? Então, é mais para vocês terem essa visibilidade. O que eu percebo é que, possivelmente, eles vão dar prioridade para quem já está com tudo praticamente encaminhado, que é o inglês e o ECA, que é a validação aí, a equivalência dos diplomas, tá? Então, se você não tem esses pré-requisitos, bora correr atrás, galera. Vocês viram que é o 2º mês que eles estão abrindo e eles querem mão de obra. Então, a gente só precisa correr atrás dos pré-requisitos, certo? Tati, estou perdida, não sei por onde eu começo. Né? Muita gente me mandou mensagem, Tati, eu não sei por onde que eu começo. Então, a primeira coisa é respirar, porque às vezes vocês estão indo na manada, né? Tipo, tá todo mundo fazendo, né? Eu tenho que fazer, porque... Não, respira onde você tá. Eu tenho condições de aplicar agora, faz sentido eu aplicar agora, porque se não fizer sentido, você não pode sentir que você tá excluído, né? Só eu que não estou participando, né? Só eu. Porque muitas pessoas me mandaram mensagem, nossa, Tati, eu estou sentindo que só eu estou de fora. Eu falei, não, calma, vamos por partes. Então, é mais essa sensação. Tá, então, por onde você tem que começar? Primeiro, se você não tem o idioma, é você entender qual idioma faz sentido você começar. Tem gente que me perguntou, Tati, o que você acha? Faço o inglês ou faço o francês? Qual idioma você tem mais facilidade? Porque gente, por mais que eu não fale que o francês é fácil, eu tentei 2 vezes e falhei nas 2. Então, para mim, o inglês faz mais sentido. Eu não consegui aprender francês. Então, você precisa entender qual... Porque por mais que as pessoas cheguem para você, é mais fácil. Cada um tem uma maneira de ter o seu aprendizado. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, Tati, eu vou fazer o IELTS ou o CELPIP, porque quem está aqui no Canadá pode fazer o CELPIP, que é outra prova, né? E eu também falo a mesma coisa, que você tem que estudar qual que é o estilo de prova que faz sentido para você. Eu não fui fazer o CELPIP, porque para mim, que estou aqui no Canadá, eu não me dou bem com computador. Vocês viram, né, gente? Só 5 minutos aqui eu mostrei para vocês que eu não sou boa com computador. Eu uso o Zoom antes da pandemia e apanho dele até hoje. Então, eu fiz a minha redação do IELTS na mão. E eu só escrevo com letra cursiva. É que eles não aceitam letra cursiva. Eu tive que me preparar 3 meses antes para escrever com letra bastão. Porque eu sei quais são as minhas dificuldades. Então, vocês precisam entender quais são as dificuldades de vocês para vocês se prepararem melhor, tá? Depois, então, foquei no idioma. Porque o idioma, gente, é uma coisa que é
constante. As pessoas falam assim, Tati, eu terminei o inglês. Eu pergunto à pessoa, qual nível você tá? No intermediário. Então, você não terminou o inglês. Enquanto você não tiver fluente, você não terminou o inglês, tá, gente? Isso é muito importante vocês entenderem isso. Depois, você tem que ir atrás de todas essas partes, você tem que entrar lá no site do WES para descobrir como que fazer toda a equivalência dos diplomas, tá? Para muitos que estão aqui, talvez eu estou falando coisas que vocês já sabem, mas como vai ficar gravado, é importante eu passar por todas as etapas. Então, esses são os pré-requisitos que eles estão pedindo. Sem os pré-requisitos, gente, é como se vocês estivessem fora do jogo. Entendeu? Então, é importante vocês terem todos os pré-requisitos para aí vocês estarem competitivos. Porque a outra coisa que as perguntas que vieram para mim, Tati, qual que é o mínimo do inglês? Então, vamos lá. Quando você está numa entrevista, ninguém vai pedir o seu diploma. Eles estão pedindo o seu certificado do inglês porque eles já vão linkar isso com a imigração. Então, você precisa ter o mínimo para a imigração. Mas na questão de contratação, gente, quem que vai ganhar a vaga? Aquele que consegue se expressar melhor. Então, vocês não podem ir para tirar a certificação de inglês pensando qual que é o mínimo que eu tenho que tirar. Entendeu? Então, eu tô querendo trabalhar um pouco mais a mentalidade de vocês. Ah, eu vou porque eu tenho que tirar o mínimo. Não, na entrevista é quem se comunicar melhor. E aí a gente não quer saber qual que é o seu nível do certificação, entendeu? A gente quer saber ali na frente do vídeo, né, no one-on-one, como que tá o seu inglês, como que você tá focando aí para você se expressar. Então, é uma pergunta que eu recebi com muita frequência para a questão de saber do mínimo do idioma. Então, não vamos focar no mínimo, vamos focar qual que é o máximo que eu consigo tirar. Quanto melhor estiver o seu inglês ou o seu francês, melhor vão ser as suas chances, tá? Outra coisa que o pessoal me perguntou, da questão do currículo. Gente, o currículo eles especificaram, são 2 páginas, tá? E eu falei para o pessoal, então, assim, eu sempre falo para os meus clientes, você precisa fazer o currículo de acordo com os NOCs de vocês. Por quê? Porque vocês estão passando pelo sistema. Se o seu currículo não estiver de acordo com o sistema, é bem provável que você não vai ser selecionado. E eles colocaram o limite de 2 páginas, tá? Então, quem quiser fazer o processo de currículo, eu vou estar passando para vocês depois lá no grupo, que eu fiz da outra feira, um pacote exclusivo. Eu vou estar fazendo novamente. Quem quiser e tiver interesse, que eu olhe o currículo, tem muita gente que já está com o currículo, tem muita gente que já está para submeter, tem muita gente que está pensando em se preparar para a entrevista. Então, eu consigo ajudar vocês com essa parte, tá? Tati, eu não sei. Tem lá um link, vocês vão entrar lá no site, tem um link para direcionar vocês para fazer o currículo no site do governo, tá? Isso fica muito a critério de vocês. Certo? Bom, foram essas perguntas que eu recebi. Agora eu vou abrir para vocês. Deixa eu ver, tem várias aqui já no chat, peraí. Vamos ver. Aqui o pessoal já me escreveu. Quando eles colocaram cookie pode ser afins, nutricionista entraria? Eu acredito que não, Rô, por causa do que nutricionista eu acho que é profissão regulamentada, tá? Eu acho que não vai entrar nutricionista. Essa missão de agosto, eles vão chamar para as localidades apenas aprovados para a próxima etapa? Então, Armando, a gente não tem informação completa ainda, mas com certeza somente quem foi selecionado que vai presencialmente, tá? Henrique, no meu caso, meu NOC é 2171, 2181, porque no Brasil minha profissão, com mais de 5 anos de suporte de sistema. Tenho inglês intermediário, mas não tenho IELTS, nenhuma prova de proficiência. Serve o Duolingo? Não, não serve o Duolingo. O IELTS, e o IELTS tem que ser o IELTS General, porque eles já vão linkar para a imigração. Teve muita gente que falou com relação ao IELTS Academic, né, porque já tinha para o college e não serve, tá? Então, não serve para o Duolingo. É o que eu falei, Henrique, verifica se faz sentido para você aplicar, porque o inglês intermediário é o inglês básico. Então, vê se faz sentido, se não o foco para você não é agora focar mais no idioma. Pablo, boa noite. Qual o link do site do governo que tem esse currículo? Quando você fizer a inscrição, Armando, ele aparece. Tá? Lá na etapa, nas etapas, eles dão o site do currículo para você entrar, tá bom?
Quem mais, gente? Tem perguntas e dúvidas? Aproveitem. Tony, Pablo, pode perguntar. Se quiser abrir o microfone, à vontade. Oi, Tatiane, tudo bem? Boa noite, Boa noite, pessoal. Pablo. Traga para a gente a sua dúvida. Tá, deixa eu abrir aqui para não vou ser indelicado, não. Deixa eu abrir aqui para vocês me verem. Ah, prazer em vê-lo. Prazer. Então, eu tenho uma dúvida que você já... Primeiramente, obrigado, né, por se dispor a vir aqui nos atender, né, assim, rapidamente nessa live aqui. Imagina, fico à disposição. Então, você respondeu um pedacinho do que eu queria perguntar. Vamos lá que eu acontece? aprofundo para você. Eu sou, aqui no Brasil, eu atuo atualmente como engenheiro mecânico nos últimos 7 anos, né, como engenheiro mecânico industrial. Sim. Só que eu sei que a engenharia é uma profissão regulamentada no Canadá, eu já até pesquisei como que eu faço para obter, né, essa licença para ser engenheiro em training, né, em treinamento. Sim. Só que isso vai demorar um tempo, é um processo um pouco mais, né? Só Elaborado. que eu vi também que antes de ser engenheiro, como eu trabalhava como millwright, que eles chamam aí de... Millwright é um mecânico industrial mecânico, né? Certo. Eu trabalhei muitos anos nessa profissão antes, nessa função antes. Só que ela também requer nas províncias o Red Seal. Só que o Red Seal já é um processo um pouco mais simples, é um exame, é uma prova e tudo. Nessa feira de recrutamento de New Brunswick, para engenheiro, então, não se enquadra, né? Porque com a profissão regulamentada eu não posso me candidatar, seria isso? Eu acredito que você não consegue. Você pode tentar localizar um NOC similar, porque o NOC ele não é só de acordo com o título, e sim com a descrição da vaga, com o que você faz, com as tarefas que você faz. Então, você pode fazer uma análise, porque essa outra profissão que você tem é quanto tempo atrás? Já tem foi antes de me formar na engenharia, tem mais tempo. Então Porque não eles estão serve. pedindo, não vai servir, porque é os últimos 5 anos. Sim, verdade. Entendeu? Então, você precisa ver, talvez você consiga achar um NOC relativo para você incluir essa experiência que você tem aí de 7 anos, entendeu? Que é os últimos 5, na verdade. Entendi. Por exemplo, um cargo de coordenador coordenador de manutenção. Ele não é engenheiro, mas... Sim, você estava com liderança nessa vaga? Sim. Dá uma olhada nessa possibilidade. Certo, tá legal. Obrigado, vamos aguardar a sua informação lá com relação ao currículo, que eu não tenho currículo canadense ainda, mas tenho interesse em fazê-lo. Beleza, show. Deixa eu ver aqui, o Armando está com mais... Tirei todas as suas dúvidas, Pablo. Tirou, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Armando, nunca participei dessas feiras. Como funciona mais ou menos? Boa pergunta. Nós também não sabemos, Armando. É a primeira vez que está acontecendo no Brasil. Nós somos as cobaias. A gente vai descobrir junto. A gente não sabe como que é. Para ser sincera com vocês, eu estou com um cliente que ele chegou através dessa feira, mas era a feira online, não foi a feira presencial. O que acontece, a gente não sabe como que vai acontecer. Está sendo tudo novo, a gente não sabe o que eu estou acompanhando, Armando, porque assim, os meus clientes que eu estou acompanhando, né, de perto, os que estão fazendo a inscrição, alguns estão aparecendo, algumas informações, outros não estão. A gente também não sabe se você fez a sua inscrição, se realmente teve um final, né, do tipo, será que eu vou ser selecionado? Será que eu não serei selecionado? A gente não sabe. Quando a questão aqui, eu vou linkar a sua resposta, que você perguntou se quando sai o resultado, se a saída é imediata do país.
não é imediata porque tem um processo depois que você tem que tirar permissão de trabalho, uma outra etapa, tá? Então, não é assim que você vai ser contratado, amanhã você está no Canadá. Não, até porque tem toda uma documentação aí envolvida, tá? Mas um dos fatores importantes, gente, para essa feira é se você consegue comprovar a renda financeira para mudar você e a sua família. Isso é um ponto muito importante, porque os custos, né? Quando o Canadá tem o sistema de imigração, ele precisa saber se você consegue se manter nos primeiros meses. Então, por isso que vocês vão ter que responder aquela pergunta lá de valores financeiros, tá? Não sei como que é as feiras da Van Rek, Armando. Eu não tenho conhecimento. Se alguém aqui tiver, pode comentar, porque eu não sei. Essa feira que está acontecendo é do próprio governo, tá? De New Brunswick, é daqui da província do Canadá. A Van Rek é uma empresa de recrutamento, são coisas diferentes, tá? Só para você entender aí o processo. Então, a gente está todo mundo no mesmo balaio, ninguém sabe como que é, a gente vai descobrir aqui, todo mundo junto, a gente vai desvendar esse mistério. Muito bom. Sony, pode abrir o microfone. Oi? Você quer perguntar pelo microfone ou você vai digitar? Quem tiver mais perguntas, pessoal. Tati, então, no caso, amanhã você coloca lá no grupo em relação aos requisitos e os valores para fazer esse ajuste de currículo. Vou passar para vocês uma opção para vocês, quem precisar de ajuda, para entender os NOCs, que é o caso mais do Pablo, que ele está com essas dificuldades, tem gente que está precisando, porque na outra vez teve gente que estava com a dificuldade da entrevista, teve gente que estava com dificuldade, enfim, eu vou passar para vocês algumas opções para vocês entenderem aí como eu consigo ajudar vocês nesse processo aí, que a gente tem até o dia 17, né, para desenvolver. Como eu estou com a minha agenda, começou o bootcamp, então quando começa o bootcamp, que é a minha mentoria em grupo, eu diminuo os atendimentos individuais. Então, eu consigo abrir a minha agenda para atender vocês na semana que vem, tá? Então, eu vou passar para vocês as informações amanhã, e aí quem tiver interesse, fica à vontade aí para me contactar. O mais importante é que vocês estejam sanar todas as dúvidas, como eu falei aqui para o Armando, muita coisa a gente não sabe, né? A gente não tem a big picture, né, do como vai ser. Mas o que eu estou falando para o pessoal é o que a gente puder fazer para bater o recorde de inscrições, para mostrar que nós estamos interessados, é uma oportunidade única, né, gente? Então, muitas pessoas estão tendo essa oportunidade de chegar já com uma vaga garantida. Então, a grande oportunidade chegou. Enquanto vocês estão preparados, então esse vai ser o mais importante agora e fazer com que tudo esteja aí de acordo com os pré-requisitos que eles estão pedindo. Porque aí é questão de competitividade, né? Quando eu falo para vocês de competitividade, quando eu pego 2 currículos, eu tenho 2 profissionais que têm a mesma experiência, a mesma quantidade de tempo. O que vai diferenciar? Então, entra aí a questão do idioma, entendeu? O idioma, ele vai diferenciar. Aquele que saber se comunicar melhor, que tiver melhor a questão do idioma, claro, vai se destacar. Aquele que tiver com o currículo melhor, que vai passar pelo sistema, é aquele que vai se destacar. Então, são esses pontos que vocês precisam estar preparados, entendeu? Então, por isso que eu abri aqui para vocês tirarem as dúvidas, para que vocês pudessem ficar mais confortáveis também, né, com a aplicação. Porque se não for dessa vez, eu estou querendo deixar essa mensagem, não tem problema.
Você pode se preparar, né, se turbinar para a próxima oportunidade, tá? Pronto, é justamente sobre isso, né? Porque assim, mesmo que, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho inglês intermediário, que no caso seria um inglês básico para uma entrevista. Por mais que eu não aplique agora, mas em ter o meu currículo já moldadozinho, certinho, né, nos padrões canadenses, então isso já me antecipa para umas próximas oportunidades, talvez, né, para Sim, em outras instituições, né, em outras províncias que possam aparecer, mas que a gente já tem o currículo já padronizado, que é diferente do modelo aqui do Brasil, né? sim, sim. E o que eu falo, Janádia, é que se acontecer de ser o recorde, né, e a questão de outras províncias poder duplicar, né, a mesma coisa que New Brunswick está fazendo. Então, é isso, a feira começou, né, online durante a pandemia, e aí agora eles estão realmente dispostos a fazer e ir para outros países, né? Tanto é que a gente viu lá Dubai, em setembro tinha a França. Então, eles estão bem dispostos mesmo a trazer pessoas de outros países para o Canadá. Então, acho que isso só mostra aí a preferência pelos brasileiros, né? Porque 2 meses seguidos aí, eles estão abrindo de preferência para a gente. Então, é isso aí, Janadia, é afiar o machado para quando a oportunidade chegar, vocês conseguirem aí atingir o objetivo. Sônia, abre seu microfone. Eu? Oi, tá me ouvindo? Agora Tô sim. te ouvindo. Tati, prazer, então. Eu sou a Lu Rocha e boa noite a todos. E gostaria de agradecer aí pelo tempo que tu tem aí dedicado para a gente no grupo e agora, muito obrigada mesmo. Imagina, conta comigo. Então, o que que acontece? Tu acha que mesmo eles abrindo agora essa segunda-feira, quem se inscreveu na primeira ainda tem chance? Porque no meu caso, tá? Eu acho que o meu NOC, que eu sou técnica de enfermagem, então eu apliquei para Preposé. É na área da saúde, eu acrescentei meu NOC ali. Certo? E também estou residindo agora em Porto Alegre, então abri, se eu não me engano, eu acho que é Santa Catarina, né? Caso eu fosse selecionada. Tu acha que ainda tem chance ainda ser chamada para essa feira? Ou tu acha que eles vão esperar fechar as duas e depois, pela tua análise, assim? O que tu acha? Não sei, não consigo nem te responder. Não. A gente fica na expectativa, né? Eu acho que assim, o momento agora, porque assim, se você fez para a primeira, apareceu para você as datas? Sim, apareceu as cidades, né? As Qual cidades, você na verdade, escolheu? é Santa Catarina, porque como eu resido no sul, aqui é o mais próximo, Era mais né? Assim, próximo. Tá. isso. Porque assim, o pessoal começou a falar lá no grupo hoje, faz outro cadastro. Eu pensei, mas não. O que Então, que tu acha? você pode tentar fazer outro cadastro, talvez com outro e-mail, porque eu não sei se os sistemas se cruzam, entendeu? Eu não Entendi. consigo te falar o que está por trás do sistema. Eu não sei se eles vão cruzar e depois falar que, tipo, você já tem um cadastro, mesmo sendo com outro e-mail, entendeu? Eu não sei se Pode eles. ficar, não Eu não sei ser se eles. ético, talvez, né? Não sei. Não... Então, a gente não conseguiu ter uma linha de raciocínio, porque eu recebi muitas perguntas hoje, né? E eu comecei a fazer o follow-up com as perguntas que vocês estavam colocando lá, né, entre o intervalo e outro cliente. Estava tentando fazer um follow-up com o que vocês estavam me colocando, com o que eu tenho acompanhado dos meus clientes, né? Aqui a Beatriz é minha cliente, a Rô é minha cliente, tem uns outros clientes também que aplicaram. Então, eu estava tentando meio que fazer um quebra-cabeça, né? Mas eu não consegui chegar num raciocínio, porque para mim ficou muito claro que cada resposta que foi dada, individual, foi levado para um caminho no final do sistema, porque para alguns apareceram as opções, né, das cidades, como você falou, para outros não. Então, pode ser que fazer outro cadastro talvez seja algo que faça sentido, mas eu não sei se vale a pena, entendeu? No final, eu Entendi. não sei. Pois é. Eu acompanhei o ano passado, já venho acompanhando o New Brunswick há bastante tempo, e o ano passado eu não apliquei ainda, né? Não havia aplicado. Mas Porque eu o ano vejo passado que... só foi online.
Exato, e outra não tinha para anexar o NOC como agora, era na área Sim. florestal e foi uma leva de Sim. gente, eu acompanhei bastante todo o processo que agora teve, eu apliquei. Com o francês que eu tenho, né, eu apliquei para o francês porque a princípio eu estou querendo ir para Quebec, então eu estudei o francês, e aí usei New Brunswick e Quebec, que é o que busca a linha francesa, né, então Sim. eu não tenho nenhuma prova de proficiência, não anexei ali, tenho equivalência que eu estou fazendo, mas eu consigo me comunicar para uma entrevista, tem que pensar nisso, né, então Não, por isso que com eu apliquei. certeza. Então, tem que estar segura, né? Não adianta, tem que... Sim, o que eu percebi também o ano passado era online e era só para a área de TI também. Uhum. Entendeu? Esse meu cliente, ele veio para... Eu tinha 2 clientes que aplicaram para a área de TI. Então, assim, a gente não vai conseguir saber. O mais agora que vocês têm que fazer é controlar as emoções, porque a Sim. gente não sabe o que está passando. Por isso que eu criei o grupo para tentar trazer, né? E eu sei que muita gente, né? Vocês trazem informação, então o grupo ficou enriquecedor, né? Porque o pessoal trouxe a informação que o Cláudio postou, então o Cláudio falou bastante. Também, não sei se vocês assistiram as lives que ele fez. Sim, eu acompanho ele direto. Então, assim, controlar agora as emoções. Porque a gente não sabe, né? Se fomos... Quem apareceu, as datas foi selecionado, quem não apareceu, a gente não tem essa informação. Agora, eu vou pedir agora o suporte de vocês para vocês me falarem, né, os próximos passos. Porque, por exemplo, hoje eu entrei no sistema, porque eu fiz o primeiro cadastro para fazer o primeiro vídeo para vocês. Então, por exemplo, quando eu entro para fazer o cadastro ele volta para o cadastro que eu fiz, né? Mesmo sendo a feira que venceu. Ele puxa. Ele Entendi. puxa no sistema. Porque eu acho que se eu fosse abrir outros cadastros, eu tinha que usar outro e-mail. Mas eu acabei não tentando, porque eu acabei de terminar com o cliente e já comecei aqui com vocês, né? Então, eu acabei não fazendo essa tentativa para visualizar. Mas, no final, eu não sei se as informações se cruzam lá por trás, né, do sistema, como eu falei para vocês. Então, é segurar as emoções, controlar a ansiedade, muita respiração, meditação, porque a gente tem que esperar. Pode ser que tenha resposta, pode ser que não tenha. Então, vivam a vida de vocês, independente da feira de New Brunswick. Só para deixar aí difícil, né, falar, né? Fácil falar, difícil fazer, mas... Já teve do outro lado aqui, né, Tati, também, eu já né? estive aí do lado de vocês. E que foi a hora que vocês começaram a falar hoje no grupo, e eu trouxe para vocês a questão da resiliência, porque, assim, todo o processo de imigração, ele é um processo de resiliência. Então, eu tenho clientes que estão chegando com job offer, e assim, mas a job offer não foi do dia para a noite, porque, primeiro, a maioria dos meus clientes, para eu aceitar, eu só aceito se a pessoa estiver com inglês ou francês avançado. E aí, quando esse cliente me contactou do Brasil, eu só aceitei trabalhar com ele porque ele tinha 1 ano de material handler. Ele tinha 1 ano de experiência. E ele conseguiu a job offer. Mas demorou 1 ano para ele conseguir a job offer. Sim. Não foi assim... não foi do dia para a noite, entendeu? E quando ele recebeu a job offer, um dos motivos que ele recebeu foi porque ele tinha o inglês. Ele conseguiu fazer entrevista. Porque ele falou assim, nossa, eu comecei com o dono da empresa. Ele falou assim, muita gente entra em contato, mas ninguém consegue falar. Ninguém consegue fazer entrevista. Entendeu? Então, assim, quando eu bato na tecla, né, da questão dos idiomas, é por causa disso, porque no final é o idioma que ou você tá ou você não tá. Então, assim, que nem a Beatriz está no Brasil, ela já estava aqui, ela já veio, a Rô, ela já tinha passado por uma experiência aqui. Então, assim, eu só pego o meu cliente que está no Brasil quando eu percebo, né, qual estágio que ele está, que patamar que ele tá, porque, assim, é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês, vamos fazer o currículo de vocês que vocês vão ser contratados. Eu não consigo dormir à noite, entendeu? Por quê? Porque não é a questão de você fazer o seu currículo, é o quanto você está qualificado para competir com os demais candidatos, é só isso. Então, o trabalho ele é todo baseado no quanto eu consigo fazer vocês atingirem o objetivo de vocês, entendeu? Então, depende mais de vocês do que de mim. Então, por isso que eu acabo sendo um pouco criteriosa nesse caso, entendeu? Porque, para mim, é importante saber o quanto vocês estão preparados. Porque eu, como recrutadora, as pessoas chegam assim, Tati, olha o meu currículo. Eu vou assim, tá, eu posso olhar o seu currículo, mas se você não conseguir falar na entrevista, como que eu vou apresentar seu currículo, né?
Então, porque o papel do recrutador, gente, é vender o candidato. Somos vendedores de candidato. Para eu convencer a empresa para te contratar, eu tenho que te vender. E quais são os argumentos para eu te vender, né? Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. Então, o objetivo aqui é sempre vocês pensam nisso. Quanto melhor vocês estiverem preparados, maiores são as chances de vocês. Sempre. Tudo. E a questão da resiliência, ela é importante, por quê? Porque é um processo longo. E não é um processo do dia para a noite. Rosângela está aqui, a Beatriz está aqui. Beatriz já veio no Canadá, foi para o Brasil, vai voltar para o Canadá. Rosângela também. Então, assim, é um processo que vai passar por várias etapas. Então, a resiliência, ela é muito importante. A gente tem um outro fator da questão da imigração, que é um processo lento. Vocês estão acompanhando a demora, eles estão contratando mais funcionários, mas isso é uma coisa que já vem desde a pandemia. Agora bateu recorde. Nunca o número de vistos emitidos está muito maior do que antes da pandemia. E não tem funcionário, então está demorado, entendeu? Então, como controlar todas as emoções, né? Com tudo isso, que é o não esperado, né? Que a gente não sabe como vai ser a feira, mas todas essas questões de processo, né? E eu posso falar para vocês que o processo de imigração, vocês têm que ter vários planos, porque eu, por exemplo, eu tinha o meu LMIA aqui no Canadá, e eu perdi meu LMIA, por conta que eu fui demitida na pandemia. Então, os únicos pontos que eu tinha que fazia que eu tivesse entrado no Express Entry, eu perdi. Eu comecei meu processo do zero em meio à pandemia. Nossa, Tati. Então, eu tinha certeza que por eu ter o LMIA, que eu tinha a minha residência permanente. Então, aqui, o processo do Canadá, ele nunca está 100% redondo, ele nunca está 100% garantido. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender e hoje eu passo isso para os meus clientes. Então, quanto mais planos vocês tiverem de opção, melhor, porque senão você vai ficar realmente desgastado emocionalmente, que foi o que aconteceu comigo. Mas culpa minha, né? Eu achava que estava tudo certo, né? Quem imaginava a pandemia? Quem imaginava que tudo ia mudar? Tudo ia virar de ponta cabeça. E aí eu tive que começar meu processo do zero, porque nisso meu IELTS venceu. Então eu fui chamada, assim, eu fui chamada dia 1º de maio, fui demitida no dia 25 e meu IELTS venceu no dia 27. Tinha mais alguma coisa para acontecer? Não, porque o mês acabou, né? Se tivesse mais um dia no mês, aconteceria mais alguma coisa. Então, eu tive que recomeçar toda a minha estratégia do zero, em plena pandemia. Então, eu fui fazer o IELTS de novo. Primeira coisa que eu fiz o IELTS de novo, comecei do zero. E para entrar no pool, porque eu podia ficar reclamando, né? Reclamando que foi a pandemia, reclamando que eu fui demitida, que... Não, eu foquei, baixei a cabeça, estudei para o IELTS. Em agosto, eu estava com a nota, já tinha entrado no pool de novo. Então, demorou aqui maio, junho, julho, agosto. 3 meses eu estava dentro do pool de novo. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Então, quando vocês estão dentro, eu estou falando da questão de oportunidade. Às vezes, a gente não pode ficar perdendo muito tempo com coisas aleatórias, entendeu? É focar no que precisa ser feito no momento. Então, isso eu aprendi com a minha própria história, entendeu? Aqui do Canadá. Então, foi assim que eu fiz. Comecei do zero e aí eu tinha que resolver a questão do meu visto, porque eu não podia trabalhar aqui no Canadá como recrutadora de novo. Porque eu estava com meu visto fechado. Olha só. Eu tinha meu MIA. Aí, que nem o Armando fez a pergunta dele, né? Como que era, né? Como que essas... Ninguém sabia, porque nunca teve pandemia. Eu contratei 6 advogados, ninguém sabia como resolver meu problema. Entendeu? Então, assim, tudo é tomada de decisão. Então, quanto antes vocês tomam a decisão e vocês tomam a decisão assertiva, mais rápido é a inserção de vocês na estratégia, entendeu? Mas no final deu tudo certo, porque eu acabei sendo contemplada naquele draw, que talvez vocês devem ter... Sim, eu vi ali. Foi uma correria, né? Todo mundo correndo ali, mas tu conseguiu, que legal. Foi mais de 23 mil pessoas, que foi um draw de 75 pontos, e eu tava dentro do pool, né? Que legal. Então, assim, eu falo para vocês, a oportunidade, ela chega, só que você tem que estar preparado para a oportunidade, né?
Então, Certo. estar preparada para a oportunidade aqui é a minha missão com vocês. Tá bom? Mais perguntas? Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. E eu sempre penso, Tati, também, só para finalizar aqui, que o filhão sempre fala, né? E eu me baseio nele. Se ele conseguiu, a gente consegue também. É só ter foco e o tripé, enfim, né? Que a hora vai chegar. Mas que isso é bem Exatamente. normal, esse processo, né? Assim, da gente ficar nessa expectativa. Eu já estou desde 2015, que foi quando a gente visitou Quebec, que eu conheci e tal. E há uns 2 anos que a gente vem a fundo mesmo. E não é fácil, né? Nem para mim, nem Não. para ninguém. A gente tem objetivos, a gente tem a nossa vida aqui que, né? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Sim, com certeza, porque assim, é o foco, né? É o foco, e o quanto você está hoje mais próximo do seu sonho do que quando você estava lá em 2015. Né? E Então, é passinhos, né? São pequenos progredir. passos, exatamente. Porque as pessoas acham que você constrói. Nossa, Tati está no Canadá, né? Gente, eu cheguei aqui como turista, entendeu? Então, tudo que foi acontecendo, que eu fui conseguindo modificar a minha situação. E eu só consegui continuar no Canadá por conta dessa empresa, que eles me contrataram, né? E fizeram meu LMIA. Então, assim, é um passo de cada vez, né? Não é do dia para a noite. E essa construção vocês já estão fazendo, porque vocês estão aqui, né? Vocês podiam estar já dormindo já essa hora. Mas vocês estão aqui querendo saber um pouco mais, como que eu vou me preparar, o que eu vou fazer, entendeu? Então, gente, não tem segredo. É focar no que precisa ser feito e quando surgir a oportunidade, vocês estão aí se aprimorando e focando para serem os escolhidos. E aí a gente toma um café a hora que vocês chegarem aqui no Canadá. Com certeza. Obrigada mesmo. Tá bom? Bom, pessoal, eu acho que não tem mais dúvidas. Eu vou deixar salva de qualquer jeito, né? Se vocês quiserem rever depois. E aí, qualquer outra novidade, qualquer outra coisa, eu vou trazendo e atualizando. Assim como vocês, eu sei que vocês também estão sempre, né, se informando. O grupo é para isso, para o pessoal se ajudar, para o pessoal trazer as informações. O objetivo era trazer esse negócio mais próximo de vocês, né? Porque eu sei que surgem dúvidas. Como a Sônia falou, eu já estive aí do lado de vocês. Eu sei que rola... É muita ansiedade, é muito mais emoção, né? As emoções borbulhando do que como eu vou fazer tudo agora. Mas fiquem tranquilos, dá tudo certo. E o grupo está lá para isso, né? Para vocês poderem, né, tirar as dúvidas, sanarem, trazer a experiência de vocês e que a gente tenha bastante história aí do pessoal chegando e se realocando. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Uma boa noite para todos. Eu vou colocar de novo lá o link do grupo, né? Se alguém quiser, se ainda... Tem muita gente perguntando, Tati, tem uma pessoa que eu conheço, que está interessado. Então, depois eu vou colocar lá o link da gravação também. Se vocês acharem interessante para alguém, né, que está querendo também compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, Rô. Bom te ver. Pablo, prazer em conhecê-lo. Esther, prazer. Bia, a gente se fala. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Tati. Boa noite, Beijo, pessoal. tchau. Obrigada, Tati. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada.